Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 16 de outubro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Câmara de Campinas é indicada para concorrer ao Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2024. Vereadora Débora Palermo faz moção de apelo ao ministro das Comunicações e aos Correios, solicitando o CEP para moradores de áreas rurais de Campinas. Instituto de Tecnologia de Alimentos do Estado de São Paulo promove evento com o tema Comer Consciência. E o quadro Giro Ambiental aborda a preocupação e o estresse causados pelas mudanças climáticas e os impactos no meio ambiente, na sociedade e na saúde. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque na semana em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação, o ITAL, o Instituto de Tecnologia de Alimentos do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio, promoveram um evento para os profissionais de comunicação, nutricionistas, com o tema Comer Consciência. O objetivo é divulgar e desmistificar as informações sobre a indústria alimentícia e o armazenamento de alimentos. O Tropical Food Innovation Lab, localizado no ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos do Estado de São Paulo, foi cenário do evento Comer Consciência, em parceria com a Fundepag, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio. A proposta visa promover a consciência alimentar e a tomada de decisões mais conscientes através da informação assertiva dos comunicadores e nutricionistas. Nós resolvemos fazer um evento pela primeira vez, depois de 61 anos, focado nos comunicadores, focado nesse sistema de comunicação, para que a sociedade comece a entender melhor como é o que está por detrás da ciência dos alimentos. Nós precisamos mudar um pouco. O que é mudar? Nós precisamos comunicar melhor, comunicar de uma forma diferente o que está por detrás da ciência dos alimentos que as pessoas consomem. E hoje existe, na realidade, um preconceito ruim, que é não, alimentos industrializados. E alimentos industrializados é a salvação para a diminuição ou eliminação da fome no mundo e no Brasil. A primeira edição do Comer com Consciência contou com 10 painéis que percorreram desde o panorama da nutrição do brasileiro, a colaboração internacional, inovação, sustentabilidade, colaboração internacional e a desinformação no setor. Nós processamos alimento há milhares de anos, você entende? Com a salga, com o uso da gordura, esse é um processo que vem vindo. E depois, falando sobre a especificidade dos alimentos na funcionalidade. Quer dizer, que função tem alguns alimentos no nosso organismo. E nós vamos finalizar com o chefe, mostrando o que você faz na cozinha. A cozinha é uma mini indústria de alimentos. Então, o que você faz na cozinha? Você faz na cozinha, o que faz? Você faz na cozinha o que você sempre fez. O que a indústria faz? A indústria copia o que a gente faz na cozinha. A engenharia de alimentos foi uma consequência do aumento da produtividade no Brasil. O ITAL foi criado para conservar os alimentos que o Instituto Agronômico ajudou a aumentar a produção agrícola. Mais ou menos na década de 60, e aí a produção agrícola cresceu tanto que justificou começar a pensar em tecnologias de conservação.
O armazenamento dos alimentos é um ponto forte no controle sanitário para que o alimento aumente a sua durabilidade, mantendo a sua qualidade. A gente tem no mundo uma população crescente. Hoje a gente tem ainda uma parcela que sofre de insegurança alimentar, que não tem alimentos suficientes. E se a gente não tivesse nem perdas, nem desperdícios de alimentos hoje, já daria para alimentar essa população que no mundo passa fome. Para isso, nós temos que usar tecnologias de conservação, tecnologias de embalagem, que vão aumentar a vida útil do produto, que vão manter o produto seguro para atender essa população. Além da qualidade, a tecnologia também permite a otimização de toda a matéria-prima, o que reduz o custo final para o consumidor. Um exemplo perfeito é o frango, né? Se a gente fizer o frango em casa, né? Ou mesmo se a gente tiver a galinha, vai abater a galinha, sobra a ossada, sobra o sangue, sobra as penas, né? E tudo isso vai para o lixo, né? Quando isso é feito na indústria, tudo é aproveitado. O evento é mais um ponto que consolida a cidade como referência no Food Tech. Campinas, por natureza, é a capital de alimentos no Brasil, pela universidade, pela Embrapa, pela CAT, pelo Itaú. E aqui a gente quer produzir não só o alimento do futuro, mas a informação correta para o consumidor. Você sabe o que acontece quando um animal que foi microchipado é resgatado pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal? A nossa equipe conversou com o coordenador do DPBEA, que nos explicou tudo. Confira na reportagem. O programa de microchipagem do DPBEA, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, órgão da Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, microchipou aproximadamente 90 mil cães e gatos em Campinas desde 2015, quando o serviço foi criado na cidade. A microchipagem em animais domésticos é uma forma popular e moderna de identificar seu cão ou gato de maneira eficaz e segura. O microchip é um microcircuito eletrônico do tamanho de um grão de arroz que é implementado no dorso do animal. O microchip contém um código exclusivo e inalterável que transmite informações específicas sobre o pet. O procedimento é rápido, a aplicação é semelhante a uma vacina e não necessita de cuidados especiais de pós-aplicação e não causa reações alérgicas no animal. Os animais que são microchipados, eles compõem um banco de dados, né, chamado Arquimedes, que é o banco de dados municipal aí, com todas as informações sobre animais domésticos, né, do município de Campinas. Então, quando algum animal microchipado entra no serviço de proteção pelo DPBEA, automaticamente, ao ler o microchip, a gente consegue os dados, as informações do tutor desse animal. Então, telefone, endereço, tudo que foi cadastrado no momento da microchipagem. Através do microchip desse animal, é possível a gente saber todas as vezes que ele acessou algum serviço público. Então, seja o castramóvel, o consultório móvel veterinário, né? E as vacinas que são feitas no consultório móvel veterinário. Então o microchip ele é importante tanto do ponto de vista da gente ter informação do animalzinho, poder ajudar o tutor no caso de perder esse animal, como também para a gente entender melhor o que acontece com os animais aqui em Campinas. Conforme o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município de Campinas, aqui na cidade o serviço de microchipagem é obrigatório, de acordo com a Lei nº 15.449, de 28 de junho de 2017. Para registrar o cão ou gato através do microchip, o tutor pode levar o animalzinho em uma das duas unidades da Clínica Veterinária Móvel, que oferece atendimento itinerante e gratuito para os pets em diversas regiões de Campinas. Então, através do Portal Animal de Campinas, o munícipe tem acesso aos endereços e às datas e horários de atendimento de cada uma das clínicas. Só comparecer à clínica, vai ser feita uma consulta do animal, se houver indicação veterinária, a vacinação ou indicação de algum tratamento e a microchipagem do animal, totalmente grátis.
Quando o animal é resgatado pelo DPBEA e o dono não quer o cachorro ou o gato de volta, a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental autua o tutor com uma multa de 500 UFIX. A unidade fiscal de Campinas, que atualmente possui um valor de R$ 4,66. A legislação municipal, ela propõe a posse responsável do animal. Isso quer dizer que a partir do momento que eu faço opção por ter um cãozinho, um gatinho, eu sou responsável por ele. Quando esse animal é encontrado em via pública e é recolhido pelo departamento, identificando que ele tem tutor, o departamento entra em contato com esse tutor para entender o que aconteceu, qual o motivo que esse animal estava em via pública. Se for constatado que não foi intencional, que foi um acidente, alguma situação inusitada, esse animal é devolvido para o tutor com uma advertência de que ele não volte a estar circulando na via pública sozinho. Quando é percebido que esse animal foi abandonado ou quando o tutor não demonstra interesse em resgatar o animal, aí ele pode ser autuado e multado pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Ele pode ser autuado por abandono, por maus tratos. Aí cada caso precisa ser melhor entendido, investigado para fazer a aplicação correta da legislação. Esse animal fica acolhido pelo DPBEA, é feito todo o tratamento que for necessário. Ele sai do nome do tutor, volta para o DPBEA, né? Ele fica sob nossa responsabilidade do município e depois do tratamento ele é novamente encaminhado para adoção. O tutor, a partir desse momento, ele não resgata novamente o animal. E olha só, a Prefeitura de Campinas, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, realizou a cirurgia para controle reprodutivo de 29 capivaras de um dos 3 grupos que vivem livremente na Lagoa do Taquaral. E teve como objetivo combater a transmissão da febre maculosa por meio da redução de nascimentos de filhotes. O processo segue em andamento com a soltura dos animais esterilizados e captura dos animais satélites, aqueles que pertencem ao grupo, mas não ficam necessariamente juntos a ele, né? Eles vivem aí nas proximidades. Nesta primeira fase do projeto serão esterilizadas cerca de 200 capivaras que vivem livremente no Parque Portugal, que é a Lagoa do Taquaral, Lago do Café, no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e no Parque das Águas. As cirurgias dos grupos de capivaras do Lago do Café e do Parque Taquaral serão realizadas no centro de manejo especialmente construído para este fim lá na Lagoa do Taquaral. Outros parques também vão receber estruturas de centro cirúrgico móvel para otimizar o manejo e evitar o estresse que seria gerado no embarque, transporte e desembarque dos animais, além de diminuir a possibilidade de dispersão de carrapatos. 12:13, olha só. Existem materiais em que não são realizados a reciclagem convencional. Você sabe quais são eles? Confira a partir de agora no nosso quadro O Fica a Dica. Então, são todos materiais que eles são mistos, que juntam uma coisa com a outra. Por exemplo, aquelas embalagens de salgadinho, de biscoito, elas são laminadas, parece um plástico, mas ela tem um alumínio junto, então aquela não é. E alguns rejeitos também, alguns materiais, tipo fralda higiênica para criança, absorvente higiênico e papel sujo, todo guardanapo que você usar, ou algum papel que você utiliza que fique sujo, eles não conseguem reciclar esse material mais. Vamos com as notícias do Legislativo. A Câmara Municipal de Campinas, por meio da Controladoria Geral, está na lista dos indicados ao Prêmio Transparência 2024.
A premiação é concedida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para homenagear e valorizar as melhores experiências na área da transparência ou ações de fiscalização na gestão financeira, administrativa e patrimonial no setor público e na sociedade civil brasileira. A Câmara Municipal de Campinas recebeu indicação para participar do Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2024. As indicações foram realizadas por líderes partidários e presidentes de comissões permanentes da Câmara dos Deputados nas categorias governamental e sociedade civil. O projeto inscrito é com base no Programa Nacional de Transparência Pública. É um programa de abrangência nacional de todas as esferas de poder que avalia os níveis de transparência dos órgãos. A gente partiu de um índice inicial de 39% de transparência e alcançamos um incremento em apenas um exercício de 66% na transparência da casa, saindo do nível básico para o nível intermediário. E a metodologia implementada pela Casa para alcançar essa evolução é o projeto que a gente está concorrendo. O Prêmio Transparência e Fiscalização Pública tem o objetivo de homenagear trabalhos ou ações que mereçam especial destaque para a causa da transparência e fiscalização na gestão administrativa patrimonial dos recursos públicos no Brasil. Entusiasmado, o presidente Luiz Rossini fala sobre a representatividade do Legislativo campineiro. É com alegria, né? Eu acho que é uma forma de reconhecer que a Câmara tem atuado em todas as áreas, né, para melhorar a sua transparência e cumprir na íntegra, né, o que diz a legislação e atender os princípios constitucionais de eficácia, impessoalidade, transparência, moralidade no trato das coisas públicas. No caso, é a nossa Controladoria Geral, né, que está sendo indicada para receber esse prêmio de transparência na administração pública pela Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados Federais, que recebem as indicações e faz a análise considerando critérios, né, de governança, de grau de transparência, de efetividade das ações desenvolvidas. E a gente espera que essa indicação se concretize na premiação. Mas eu já, como presidente da Câmara, eu fico muito feliz, eu já quero externar aqui os meus cumprimentos a toda a nossa equipe, e nesse caso especial da nossa Controladoria Geral, que também tem sido um exemplo e agora vai ser reconhecida nacionalmente. Este ano, a Câmara de Campinas já recebeu 2 prêmios. O primeiro foi em março, o prêmio Não Aceito Corrupção. E em agosto, a Casa Legislativa conquistou a categoria Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública, validada pelo Tribunal de Contas de São Paulo. Eu acho que é uma obrigação do gestor, eu como presidente, mas também toda a nossa equipe técnica, nosso quadro de funcionários, que é de uma competência, de uma excelência, que a gente tem que reconhecer, e isso demonstra que tudo aquilo que acontece na Câmara tem que ser público, tem que ser de conhecimento do público. A gente tem por obrigação dar transparência a todos os atos praticados na Câmara, inclusive aqueles relacionados à administração do orçamento. Cada centavo que é aplicado pela Câmara é feito rigorosamente de acordo com as regras e sempre tem uma fundamentação. Tudo que é feito aqui é para melhorar a qualidade do serviço da Câmara, que na ponta vai oferecer um serviço de maior qualidade para a nossa população. Então é uma obrigação e a gente está fazendo isso aí com esse senso de dever que deve caber a todo gestor público. A próxima etapa é a votação para a escolha dos premiados, que será realizada no dia 30 de outubro na Câmara dos Deputados. A gente vai ter dia 30 deste mês a votação, né, pelos membros da comissão que cuida desse programa lá na Câmara dos Deputados, e a expectativa é a melhor possível, né? A gente já teve um resultado positivo com esse trabalho, então estamos confiantes que a gente consiga ter um bom resultado e, claro, além de ter a oportunidade de replicar essa metodologia implementada pela Casa para outros órgãos públicos que queiram aprimorar a sua transparência, né? Que é uma forma de fomento ao controle social e tão importante para o país. A vereadora Débora Palermo protocolou uma moção em que apela ao Ministério das Comunicações e aos Correios para que sejam disponibilizados o CEP
para as vias e imóveis rurais. A vereadora Débora Palermo protocolou uma moção e que foi aprovada pelos vereadores na reunião ordinária de número 61, em que pede ao ministro das Comunicações, José Juscelino dos Santos Rezende Filho, e para a Agência dos Correios do Jardim do Lago em Campinas, para que sejam disponibilizados o Código de Endereçamento Postal, o CEP, para as vias e imóveis rurais. Essa demanda veio dos próprios moradores das áreas rurais, né? Porque eles encontram uma dificuldade imensa para receber encomendas, para receber correspondências, porque não tem CEP na área rural, então eles têm que alugar caixa postal, ir até a cidade, até o centro de Sousas, até o centro de Campinas, para poder pegar as encomendas ou as correspondências. Então, com o CEP, a gente consegue que eles tenham esse acesso mais fácil como os outros munícipes. De acordo com a parlamentar, por diversas oportunidades foram recebidas reclamações e até desabafos referentes a dificuldades e até da impossibilidade de solicitar serviços de telefonia e internet. Simples procedimentos de compra e recebimento de produtos, simplesmente porque não possuem CEP. Se são munícipes, né, que pagam impostos, têm seus direitos também. Então, nada mais justo do que eles também terem direito ao CEP e ter direito à correspondência chegar até eles. O respeito ao morador da área rural é aqui amplamente debatido e apoiado. Hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque o Legislativo Campineiro entregou 3 diplomas de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira. A Câmara Municipal entregou, por iniciativa do vereador Cecílio Santos, o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Maiara Oliveira. O diploma é entregue a cidadãos que se destacaram em atividades econômicas organizadas para a produção ou a circulação de bens ou de serviços em Campinas. A homenageada é formada em ciências biológicas e atuou por 4 anos na área da saúde. Também atuou como agente de educação infantil em Campinas. Quero dizer que eu conheço a Maiara já há um bom tempo. E o que mais me alegra nesta justa homenagem, Maiara, Kelly, é a disposição de vocês que nasceram na região do Campo Grande e ali cresceram, né, e estão criando os filhos e empreendendo ali naquela região. Então, isso me honra e me deixa muito emocionado, porque eu cheguei no Campo Grande há mais de 30 anos, quando vi vocês pequenininhos ali e quase não tinha pavimentação, infraestrutura nos bairros, e o comércio era diminuto. Hoje nós temos um comércio pujante, nós temos uma região forte, um distrito que é promissor. E é um prazer muito grande trazer progresso para a região onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu vi ela se desenvolver, crescer, né, porque ela nem se compara a 30 anos atrás, um pouquinho mais de quando eu nasci, o que eu vi e o que a região é hoje. Já o vereador Edivaldo Cabelo entregou o diploma a Igor Correia Jimenez. O homenageado é técnico em processamento de dados e graduado em computação. Vi todas as lutas dele, vi todas as quedas deles, mas, contudo, eu vi todas o levantar dele. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Igor, porque ele jamais esmureceu. Independente das situações, ele sempre acreditou no ideal que ele traçou para a vida dele. A gente fala muito de tecnologia, né? Uma coisa muito essencial nos dias de hoje. Mas existe a parte humana, né? O meu livro até que está saindo é a questão da humanização da tecnologia. A gente tem muito disso, da humanização de algo que a gente acaba deixando para lá, né? A gente se preocupa e tem muito acesso às informações, mas a gente acaba deixando essa questão humana de lado. Também foi homenageado pelo vereador Edivaldo Cabelo Ricardo Jimenez, que é graduado em processamento de dados e se dedicou por 18 anos ao setor de tecnologia e indústrias farmacêuticas. Quem mandava na minha família era minha avó. Eu venho de uma casa onde as mulheres sempre foram protagonistas, com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Maiara, né? Como a Maiara falou.
E o lado bom de ter sido criado por tantas mulheres fortes e protagonistas, e hoje viver num ambiente extremamente feminino, é que a gente adquire, às vezes, um pouquinho de uma visão um pouco mais sensível às pessoas, às coisas, aos momentos, às emoções. Hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 62. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 4 projetos. Entre eles está em análise final o de autoria do Poder Executivo, que cria a campanha municipal de popularização das artes da cena aqui no município de Campinas. A proposição determina que a campanha de popularização, antes restrita ao teatro, passa a abordar também a dança, performances e o circo. Para você conferir todos os projetos que serão discutidos e votados, é só entrar no site da Câmara. Digita lá campinas.sp.leg.br. Meio-dia mais 26 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta quarta-feira e olha só. Enchentes avassaladoras no Rio Grande do Sul e em vários lugares do mundo. Incêndios criminosos de norte a sul do país em plena estiagem severa. Como lidar com todo este cenário que não beneficia em nada a vida no planeta sem sofrer de ansiedade climática? Uma pesquisa desenvolvida na Inglaterra está mapeando os efeitos deste momento caótico para a nossa saúde mental. E esse é o tema de hoje do nosso quadro, o Giro Ambiental. E no Giro Ambiental dessa semana a gente vai falar de um tema muito importante, que é a saúde mental a partir de todas essas mudanças climáticas que a gente tem presenciado. A gente vai falar sobre ansiedade climática. E para falar sobre isso, a gente convidou a Simone Vieira, que é engenheira agrônoma do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, está inteirada de uma pesquisa que está sendo desenvolvida na Inglaterra sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Simone. Eu que agradeço e fico à disposição. Simone, fala pra gente um pouquinho dessa pesquisa que é um colega seu que desenvolveu, que está desenvolvendo junto a um grupo, né, na Inglaterra. Isso. A gente está vivendo um momento em que mudanças estão acontecendo de forma muito rápida, né? E que estão afetando nossa vida. Então, a gente teve essas grandes enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, que nós tivemos perdas de vida, perdas de moradia, enfim, né? As pessoas tiveram várias perdas. A gente está vendo agora acontecer queimadas muito importantes, né? Pessoas que perderam casa, que perderam produção, que perderam animais. Então, essas mudanças, elas estão acontecendo de forma muito rápida, mas a resposta como a gente muda a nossa forma de lidar com isso tudo, ela é lenta, né? E aí o que esses pesquisadores eles estavam identificando por que que a gente tem a tomada de decisão, por exemplo, todos nós sabemos que a queima de combustível fóssil, então usar combustível ou desmatamento, eles afetam o clima, né? E como consequência é isso tudo que eu falei que a gente está vivendo. Mas por que que a gente ainda continua usando combustível fóssil e desmatando, né? Então tem esse desacoplamento entre o nosso racional e o nosso emocional. E essa incerteza desse futuro e do que está por vir causa essa ansiedade por conta do medo, por conta da insegurança e até por conta da culpa que a gente sente, né, por estar deixando um planeta nessa situação para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. Então, todos esses sentimentos, né, fazem com que
essa ansiedade climática acabe aumentando, então afetando a saúde mental das pessoas. E a geração Z é a mais afetada, segundo essa pesquisa, né? Que são as pessoas que nasceram entre 95 e 2010. Seria por uma questão de ter mais contato com as redes sociais, de estar sendo mais bombardeado pelas informações? Tem uma explicação na pesquisa para esse fenômeno? Então, tem essa questão, né, de que são pessoas que estão muito mais em contato com informações ou até com desinformações, muitas vezes, né? Mas, ao contrário da minha geração, por exemplo, que viveu um mundo que era mais previsível, né? E que agora que a gente está lidando com essa imprevisibilidade, eles pegam o final desse mundo previsível e estão nesse início de idade adulta num mundo que é totalmente imprevisível. Então, o que traz muito dessa ansiedade, né, para além de estar muito mais bombardeado por informação, mas também por estar chegando na idade adulta sem saber o que mundo eles podem esperar. Tá? Então, eu acho que principalmente isso que traz a pesquisa. Simone, então, por um lado, os pais sentindo uma responsabilidade tamanha por ter deixado esse mundo complexo e caótico, e as gerações mais novas com uma crise de perspectiva, né? Sim, sim. Isso causa? Quais são os sintomas que isso causa? Então, isso causa principalmente esses processos de ansiedade, né? E para os mais velhos, essa sensação de culpa, né, de não ter agido, embora talvez racionalmente as pessoas às vezes nem percebam não conseguem colocar isso em palavras, né? Mas o sentimento fica, né? E isso causa esse desconforto, né? E essa sensação, muitas vezes, de falta de perspectiva. E a falta de perspectiva leva a uma paralisação. Então, as pessoas acabam não tomando atitudes, né? Por conta desse sentimento de estar sem perspectiva, né? Então, você fica imobilizado. E isso tem um problema sério, porque acaba que a gente não vai conseguir resolver as coisas se a gente não agir, né? Então, mas é importante que isso seja identificado, né? Que a gente tem ouvido bastante das pessoas o aumento de problemas de saúde mental, né? E identificar que um deles é por conta dessa ansiedade climática é muito importante para a gente saber como vai lidar com isso também. Até a pesquisa cita que aumenta o caso de insônia, de depressão, né? E realmente, como você disse, o mais difícil talvez seja perceber o quanto isso impacta no nosso dia a dia, né? Com relação às queimadas, por exemplo, a gente imaginar que a causa é humana. Eu acho que isso foi das coisas mais chocantes, assim, porque poderia não ter acontecido aquilo, e a gente viu o Brasil todo com focos imensos, né? Uma biodiversidade que leva anos e anos para se formar, para se consolidar, sendo queimadas em um dia. Então, eu acho que isso também é algo muito importante que a gente fale sobre esse tema. É um tema que vai ser falado a partir de agora, talvez com uma certa frequência, para que a gente identifique como é que isso impacta realmente no nosso dia. É como se a gente colocasse um filtro, né? E esse filtro começa a servir para todas as coisas que acontecem no dia a dia, né? Sim, e assim, eu acho que uma coisa importante, né, que eles levantam é trazer, porque assim, muitas pessoas sabem qual é a questão, muitas pessoas até pensam em práticas que elas podem atitudes no dia a dia que elas podem tomar, né, para mitigar e
essas mudanças que estão acontecendo, né? Mas muitas delas são inócuas, porque o problema-chave, que é diminuir as emissões de gases de efeito estufa, elas não são tomadas porque a gente tem que ter uma mudança de padrão muito grande, né? Que inclui tomada de decisão, e tomada de decisão inclui afeto, inclui o nosso emocional, né? A gente sabe, para outras questões, né, que dizem respeito à saúde, por exemplo, né? Uma pessoa que tem pressão alta sabe que tem que diminuir consumo de sal, mas essa mudança de hábito ela é muito mais lenta do que o necessário, ou às vezes nem acontece, né? Porque envolve essa coisa de você mudar uma atitude que não é racional, né? É do nosso sentimental. Então, trazer o racional e o sentimental para essa questão ambiental é de suma importância. Eu acho que vai ser o caminho para a gente conseguir sair dessa situação. É uma mudança de consciência a partir do modo de produção, que tem que ser alterado em grande escala, e em menor escala, mudanças de hábito mesmo, né? Como você disse, Exatamente. São muito emocionais e tal. E aí a gente chega num ponto que eu acho talvez o mais importante, que são possíveis soluções para lidar com esse problema, que é justamente a socialização e a participação de grupos, né? Embora a gente sinta que às vezes está secando o gelo no Polo Norte, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? E talvez esse seja o combustível para a gente pegar um outro ritmo, numa outra direção mais assertiva, né? Exatamente. E é importante que a gente fale sobre isso, né? Que todos nós estamos sofrendo essa ansiedade em maior ou menor grau, né? Mas como você disse, quando a gente se engaja em grupos e começa a agir, de maneira geral, essa sensação, né? Ela começa a diminuir também, né? Porque você se torna um agente da mudança, né? E não um passivo só sofrendo com aquilo que tá acontecendo. Então, é muito importante isso, compartilhar esses sentimentos, mas também participar de grupos em que você possa ter uma atuação mais efetiva para essa mudança. E aí você sai daquela sensação de apatia, de falta de propósito e de uma certa solidão também, de uma angústia. E aí você vai ver que todo mundo está passando pela mesma coisa. Isso cria uma massa, né, de transformação muito interessante, independente do resultado, que a gente nunca vai saber, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa, né, Simone? Sim, exatamente, exatamente. Porque essa imprevisibilidade, né, é uma coisa que causa muita angústia nas pessoas, né? Muita ansiedade, medo. Então, mas quando a gente passa a atuar para que aquilo seja minimizado, eu acho que isso pode beneficiar muito nossa saúde mental. Certeza. Simone, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente sobre essa pesquisa, né? E as pessoas que tiverem mais curiosidade de saber, elas podem entrar em contato com você por e-mail ou por redes sociais? Pode sim, meu e-mail é civieira@unicamp.br e no Instagram é @savieira08. Perfeito, Simone, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e fico à disposição. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades e notícias do Brasil e do mundo. Cientistas afirmam que o derretimento total do gelo da Antártida já tem data para acontecer. Uma das causas do aumento das emissões de carbono na atmosfera está justamente ligada à perda de gelo nos próximos 3 séculos. Mais de 50 cientistas colaboraram com os pesquisadores da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, que analisou dados de 16 modelos diferentes para chegar a essa conclusão. Alguns resultados apontaram o colapso total do gelo já em 2300.
Neste caso, a taxa de derretimento a partir de 2100 ainda é incerta. Já até 2200, deve ocorrer uma elevação do nível do mar de 1,6 metros. Cientistas descobrem oceano escondido 700 quilômetros abaixo da superfície da Terra. A novidade impactou a compreensão científica sobre o ciclo da água, a origem dos oceanos e a sua estabilidade ao longo dos bilhões de anos do planeta. Em 2021, a organização National Geographic anunciou que a Terra passaria a contar com 5 oceanos, após o reconhecimento do corpo de água que circunda a Antártida. Por outro lado, pesquisadores da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, descobriram um vasto oceano oculto a 700 quilômetros abaixo da crosta terrestre. O reservatório de água está presente em formações rochosas azuis chamadas Ringwood-Ditas, entre a superfície e o núcleo do manto terrestre. No entanto, ao contrário de uma imensa piscina subterrânea, a água está aprisionada nas moléculas dos minerais cristalizados. De acordo com os pesquisadores, essa água subterrânea pode ter emergido e contribuído para a formação dos oceanos na superfície, desafiando a hipótese de que a água teria vindo do espaço através de cometas que atingiram o planeta. Além disso, a presença dessa água nas profundezas impede que os níveis dos oceanos sejam muito mais altos, o que deixaria apenas os picos das montanhas acima da água. O Monte Everest ficou pelo menos 15 metros maior e os cientistas já sabem por quê. O inesperado crescimento do topo do mundo pode ser o resultado de uma erosão intensa na região próxima à montanha. Localizado na fronteira entre o Nepal e o Tibete, o Everest é considerado o ponto mais alto do planeta, com o cume que fica a uma distância de 8.849 metros do solo. Uma pesquisa da University College, em Londres, indica que esse número muda anualmente, porque a montanha está crescendo como um todo. Segundo os especialistas, ele está entre 15 e 50 metros mais alto do que o seu tamanho original, e o responsável por isso seria um rio do Himalaia que causou o processo físico conhecido como rebote isostático, que aumentou a erosão local. A hipótese é que o fenômeno tenha sido desencadeado há 89 mil anos. Estima-se que esse salto de tamanho seja de 2 milímetros por ano. A longo prazo, isso pode fazer uma diferença significativa na superfície da Terra. A elevação da crosta impacta, além do topo do mundo, os picos vizinhos. Hora de conhecermos os desafios daquele ou daquela que se dedica ao estudo e análise crítica de eventos históricos. Investiga acontecimentos para traçar análises sobre os impactos no presente e no futuro. Historiadora, a partir de agora no nosso quadro Se Liga na Profissão. Olá, o Se Liga na Profissão está no ar e hoje nós vamos conhecer a profissão de historiador. Vambora! A profissão de historiador surgiu na Grécia Antiga, antes mesmo do advento da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com os primeiros relatos de viagens. Durante muito tempo, cabia a ele ser uma espécie de narrador, ou até mesmo um contador de histórias, focando os fatos e as datas dos acontecimentos. Nesse primeiro momento, os homens ainda não tinham uma noção clara daquilo que viria a ser a história, no sentido de uma grande união de eventos ao longo do tempo e do espaço. Foi com o surgimento da escrita que começaram a aparecer os primeiros registros históricos escritos e, mais para a frente, as pesquisas. Hoje, sabemos que ainda é comum associar a carreira em história à função de professor. Contudo, essa é uma ideia que vem ficando para trás. Com o desenvolvimento e expansão dos mercados, foi criada uma abertura para o historiador. Isso se iniciou nos anos 80,
com o crescimento da economia e das cidades, que gerou o aumento da produção cultural no país. Com esse estímulo social e econômico, o Brasil ganhou novos museus, teatros, eventos, produções de televisão e cinema, jornais, revistas e instituições de pesquisas, sem falar nos meios atuais como a internet. O circuito cultural construído presenteou os historiadores com novas perspectivas e frentes de trabalho. Muito bem, se liga na profissão para conhecer a profissão de historiador. É claro que nós estamos com a historiadora Eliane Morelli Abraão. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, por estar participando para falar sobre a profissão de historiador. Vamos falar sobre essa profissão de historiador. Conta pra gente, o que faz um historiador, Eliane? O historiador faz muita coisa. Pode parecer que não, mas faz muita coisa, né? A gente mexe com muitos documentos, mas a gente principalmente olha para o passado, pensando em compreender a sociedade, em tentar interpretar ações que aconteceram da sociedade, enfim, trazer caminhos para o conhecimento. E hoje interpretar e tentar trabalhar com esse conhecimento de uma forma a enriquecer o nosso presente. O historiador, ele pode trabalhar em vários locais, tem várias funções um historiador? Sim. Inicialmente a gente pensa que um historiador vai ser só um professor de história de um curso do ensino básico ou superior, ou de universidade. Mas não, o historiador tem outros campos de pesquisa, como, por exemplo, a preservação do patrimônio histórico e documental, seja museu, seja arquivo. Tá? Então é importante. E aí nessa de arquivo você meio que interage, você também está fazendo pesquisa. A gente segue algumas regras, alguns procedimentos da arquivologia, mas ao mesmo tempo a gente dá uma visão e uma organicidade para essa documentação para que os pesquisadores possam usufruir desse material e desenvolver novas pesquisas, seja na área de história social, na área de história da ciência, como é o caso do nosso arquivo. Sim. Então, pensando também nessa organização, olhar para o passado, para os processos sociais e trazer para o futuro. Quem está apto a exercer a profissão de historiador, ele precisa realmente gostar do que faz, né? Porque é algo que demanda muita paciência, né? Pelo que a gente pôde perceber aqui. E muita atenção, né? São detalhes. Às vezes até é necessário você, vamos colocar uma aspas, traduzir o que está escrito. Exatamente. Tem que gostar de ler, de mexer com a documentação antiga. Não estamos falando hoje de documentos que já nascem digitais. É um outro processo, é uma outra história que nós estamos vivenciando. Mas você tem, sim, a hora que você recebe um arquivo, entender como aquele professor, aquele pesquisador, cientista, que dá o seu arquivo para a gente guardar, como ele pensou essa organicidade. Então, a gente faz uma higienização mecanizada de folha a folha, tira tudo que pode estragar o documento, desde um clipes de metal a um durex. Aí a gente organiza isso e vai tentar ler essas letras. Então, às vezes, a gente tem um trabalho meio de paleografia e vai também, eu brinco que às vezes tem um pouco de arqueologia nisso, porque a gente vai juntando pedacinhos, você lê um documento aqui hoje, amanhã você lê outro e fala, nossa, mas esse tem a ver com esse. E a gente vai tentando montar um quebra-cabeça em alguns momentos, mas dá essa organicidade. Então, a hora que você chega e pede um arquivo, por exemplo, da Andréa Maria Altino Loparic, uma filósofa, você vai conseguir entender a trajetória dela, porque ela navegou do ensino até a questão dos movimentos sociais, a época da ditadura, gostava de cadernos de receitas e assim por diante. Então, você consegue ver quem foi a Andréa Loparic. E quanto tempo, né, leva para um historiador executar esse trabalho? Olha, alguns anos. Sério? Você vai treinando, mas a experiência ajuda muito. É muito importante, porque você também tem que dialogar com outras disciplinas, isso é fundamental. A interdisciplinariedade é fundamental sempre. Agora, mercado de trabalho para quem é historiador. Como é o mercado de trabalho para vocês, né, para o historiador? Então, como eu disse, ele pode ser um professor do ensino médio, pode ser um professor universitário, pode ser um historiador que atua num arquivo, em um museu.
Hoje a dinâmica é maior, porque você tem a questão da tecnologia, então pode ser que abra novos campos de relação com o historiador, mas basicamente são essas as funções do historiador. Muito bem. Um desafio da sua profissão, historiador? Tentar produzir conhecimento e ajudar para que as novas gerações possam fazer melhor. Quando você fala em nova geração, a gente já está encerrando, mas uma curiosidade. Você tem aí, você está trazendo história, né, de pessoas aí de 1900, 1950, enfim, trazendo essa história, né, organizando e refazendo essa história para ser aí um objeto de pesquisa, pode ser. Ok. Nós, hoje, como é que fica a nossa história? Porque tudo que eu vi aqui está no papel e está manuscrito. E hoje, com a tecnologia, qual que é a visão daqui uns 80, 50, não sei? Esperamos que a preservação desses documentos digitais continue. É um desafio, estamos começando hoje com projetos de preservação de documentos nato-digitais, não apenas esses que estão no papel e a gente digitaliza e disponibiliza ao pesquisador, com documento de preservação e guarda de... Por exemplo, a preservação mesmo da integridade desses documentos para que ninguém mude uma ou outra palavra, então você tem que ter uma segurança e orientando as pessoas para que preservem da mesma forma que preservavam os papéis. É importante. Não jogar fora e-mails que possam ser importantes, e-mail, que seria a nossa antiga carta, tá? Tem e-mails que são muito importantes. E não jogar fora seus documentos, até mesmo os documentos pessoais, os seus textos. Guardar ali no arquivo. Eu sempre dou um exemplo assim. Você tem no computador aquela caixinha amarelinha, né, do Explorer. Faz ali as pastinhas, documento pessoal, meu texto de pesquisa científica, meu trabalho de final de curso. Vai guardando dessa forma e fazendo um backup dele, para depois chegar para a gente e o futuro historiador poder trabalhar com essa documentação. Quanta informação, né? Afinal de contas, a nossa vida é uma história. Né? Quero agradecer essa participação com a gente. Eliane Abrão, obrigada por participar aqui do nosso Se Liga na Profissão. Obrigada a vocês. E agora nós vamos saber qual curso você deve fazer para se tornar um historiador. E nós já estamos aqui em sala de aula com o professor e coordenador do curso de História da Unicamp, Rodrigo Camargo de Godoy. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, conta pra gente, o que eu preciso, qual curso que eu preciso fazer para me tornar um historiador? Bom, para se tornar um historiador é necessário, então, se formar em História. A nossa instituição aqui, a Unicamp, oferece o curso de História desde 1976. O nosso curso foi reconhecido pelo MEC em 1980, né? Então é um curso que já tem uma vasta tradição na formação de historiadores e historiadoras, né? Professores e professoras de História já há bastante tempo. O nosso curso ele é bastante interessante porque ele tem duração de 4 anos, né, aproximadamente, e essa formação que nós oferecemos aqui na Unicamp, né, então, além de formarmos professores de História e professoras de História para o ensino fundamental e médio, nós também temos as ênfases em História da Arte e História do Patrimônio Histórico e Cultural, né, que são elementos que acabam agregando formações específicas aos nossos estudantes, que possibilitam que eles desempenhem tanto essa função na escola, né, em outros setores da sociedade também. Muito bem, professor. Agora, esse curso, né, para eu me tornar aí um historiador, a duração é de 4 anos. E qual o caminho percorrido, né? O que acontece? Porque nós conversamos com a historiadora e é um trabalho, uma profissão muito minuciosa, né? Você tem que virar um tradutor, você tem que... É muito detalhe. Então, o que acontece no decorrer desse curso? Essas pessoas que estão cursando o curso de historiador, elas passam aí por uma preparação, um estágio, como é? Bom, informação em relação aos nossos estágios, né? Então, os nossos alunos, eles fazem estágio nas escolas públicas, né? Nas instituições de ensino, de um modo geral, públicas e privadas, né?
Mas também a Unicamp oferece uma série de acervos documentais importantíssimos de Campinas e região. Por exemplo, o Centro de Memória da Unicamp, o Arquivo Edgar Rod, né, que são instituições que abrigam acervos documentais nos quais os nossos alunos também têm a formação em pesquisa, que acaba sendo um elemento também muito importante da formação deles, né, para além da sala de aula. Muito bem. Então, você que se interessou em ser um historiador, nós estamos com ele aqui, coordenador do curso de História aqui da Unicamp e também professor, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação com a gente, né? Sua breve participação com a gente aqui, e vamos convidar o pessoal para participar um pouquinho mais e conhecer a história, né? Fazer aí esse curso que é bem interessante. Eu estou sabendo que é um curso que está sendo bem requisitado. Sim. Nosso curso, nos últimos 10 anos aproximadamente, ele tem estado entre os 10 cursos mais procurados da Unicamp. Né? Então, temos sempre, tradicionalmente, a medicina, a arquitetura, as engenharias e o curso de História. Né? A gente deve muito isso, por exemplo, a um projeto de extensão, né, do nosso curso, vinculado ao nosso curso, que é a Olimpíada Nacional de História do Brasil, que tem atraído a atenção de milhares de pessoas no país todo. Isso contribui significativamente para que o nosso curso seja um dos mais procurados da universidade. Maravilha. Obrigada, professor, mais uma vez. É isso aí. Finalizando por aqui, então, o nosso Se Liga na Profissão, agradecendo a participação do professor Rodrigo Camargo de Godoy, e nós voltamos em breve com mais uma profissão para você. Até mais! Para agora à tarde, aqui em Campinas, existe a possibilidade de chuva que podem resultar principalmente em uma chuva localmente forte, raios e rajadas de vento, podendo chegar a 60 km por hora. Então, atenção, você morador aqui da cidade de Campinas. Para amanhã, quinta-feira, o sol aparece durante todo o dia, entre algumas nuvens, e não deve chover. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, quinta-feira, então, 17 de outubro, mínima de 20 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Lembrando que hoje é quarta-feira, tem reunião ordinária de número 62, a partir das 6 horas da tarde. Eu volto amanhã, na quinta-feira, a partir do meio-dia, ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.